Boa noite. As declarações dadas pelo subcomandante da Polícia Militar em Manacapuru no fim de semana continuam gerando polêmica. Hoje, a PM negou que tivesse afastado o capitão, mas confirmou que ele será investigado pelas afirmações de transgressões à lei e incitação à violência. Durante uma entrevista ao programa Manhã no Ar, o comandante-geral da PM disse que o capitão Joel Zelian não será afastado do cargo que ocupa em Manacapuru. Entendemos que isso aí não é situação de afastamento, é assim, de nós corrigirmos, temos uma situação de dizer, olha, não é assim que se trabalha, não é praxe para a Polícia Militar dar esse tipo de divulgação. Por outro lado, o próprio Zelian, ele tem um trabalho bom, muito bom, ele tem 30 anos de instituição, tem um trabalho, graças a Deus, respeitado da instituição. Acredito que a fala dele, o que ele propagou lá em Manacapuru, foi uma infelicidade. O assunto veio a debate depois das declarações do capitão Zelian dadas a uma emissora de rádio do município. Entre os pontos polêmicos está a ordem para matar os bandidos. Se o nosso policiamento encontrar esse tipo de assaltante com arma caseira e que vier cair na besteira de trocar tiro, já dei ordem para matar. Quero nem saber, que chore você por ter criado um filho marginal. Por conta dessas afirmações, foi aberto o inquérito policial militar para apurar a conduta do capitão Zelian. E esta não é a primeira vez que o policial é investigado pela Corregedoria. Em 2010, ele chegou a ser afastado do cargo que ocupava como delegado de Rio Preto da Eva. Na época, o capitão Zelian foi denunciado por tortura, lesão corporal grave e abuso de autoridade. E até agora, a Corregedoria não divulgou o andamento destas investigações. O capitão Zelian assumiu o subcomando da polícia em Manacapuru há uma semana. E essa postura, a favor do choque de ordem no município, agrada a população. Tanto que, após surgirem rumores de que o militar seria exonerado do cargo por conta da polêmica entrevista, moradores de lá organizaram um protesto a favor dele. Esse é o grito da população que não aceita mais tanta bandidagem. Se faz bem para a população, faz bem para Manacapuru, a gente precisa que ele retorne. A gente precisa parabenizar o seu trabalho. Porque nós estamos convivendo com a bandidagem fantasiada de colete, cometendo assaltos, estupros, crimes das mais diversas modalidades. E é isso que nós queremos, o que o capitão Zelian fez no nosso município, implantou a ordem. Essa nova sensação de segurança apoiada pelos moradores tem explicação. Segundo este cientista político, essa reação acontece quando a população está muito insegura diante de tanta violência por parte dos assaltantes. Por conta disso, ficaria mais fácil aceitar a conduta linha dura da polícia, mesmo que seja contra a lei. Agora também fica um alerta para os riscos de se combater violência com agressividade. Entre uma violência do marginal, do medo e uma violência policial, a sociedade está escolhendo a violência, está ao lado da violência policial. Mas isso é preocupante, porque amanhã pode ser não só o bandido agredido, mas o cidadão comum também pode ser agredido. Então é preciso ter polícias preparadas para dissolver conflitos e não para fomentá-los. Como parte do Plano Estratégico de Fronteiras, o Comando Militar da Amazônia encerrou hoje a Operação Ágata 10, realizada em toda a fronteira da Amazônia Ocidental. Mais de 10 mil militares das Forças Armadas participaram da operação nas fronteiras dos estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, parte do Pará e Amapá. Ao todo, foram mais de 10 mil quilômetros desde o município de Acrelândia, no Acre, até Oiapoque, no Amapá. Durante uma videoconferência com o Comando Militar do Norte, na tarde desta quinta-feira, o Comando Militar da Amazônia divulgou o balanço da operação. Foram mais de 50 quilos de drogas apreendidas, cerca de R$100 mil em dinheiro, que eram transportados sem qualquer justificativa. Além disso, 45 pessoas foram presas por crimes relacionados ao narcotráfico, contrabando, descaminho, tráfico de armas e munições, crimes ambientais e imigração ilegal. A operação interditou ainda mais de 20 aeronaves e 3 pistas de pouso, que funcionavam de forma clandestina. Nós temos que esclarecer que a Operação Ágata, ela não tem como objetivo a apreensão de ilícito. A apreensão de ilícito é uma consequência. Na verdade, o produto principal da Ágata é a sensação de segurança. As principais portas de entrada ao nosso território, vindo dos países vizinhos,
Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela e Guiana, foram fechadas. Ainda segundo o comando, as operações em fronteiras devem continuar em forma de brigadas em municípios como Boa Vista, Tefé, São Gabriel da Cachoeira e Porto Velho. Nós queremos fazer uma grande barreira e mostrar para aqueles que estão envolvidos em ilícito que no dia ou na hora que o Estado brasileiro quiser fazer uma grande barreira e não deixar entrar nada em nosso território, nós estaremos capacitados. 49 pessoas foram presas hoje durante a Operação Malhete da Polícia Civil. Quem traz mais informações para a gente é o repórter Márcio Paes Barreto. A operação contou com a participação dos 30 distritos integrados de polícia da capital, além de algumas delegacias também especializadas. O objetivo da operação era tirar de circulação criminosos de alta periculosidade. Delegado, qual foi o balanço dessa Operação Malhete 2 para a Polícia Civil? Foi o melhor possível. Nós tivemos 42 mandados de prisão expedidos pela Justiça cumpridos. Dentre esses mandados, nós temos 9 para homicídios, 13 para roubo, 1 para latrocínio, 9 para tráfico de drogas. Existem mandados aí de homicidas que praticaram vários homicídios, né? Esse é o principal foco da Operação Malhete. São aqueles crimes que mais causam na sociedade repulsa, que é o homicídio, que é o latrocínio, que é o roubo. Então nós trabalhamos muito para esse tipo de cumprimento de mandado. Nós vamos continuar integrados nesse trabalho, por determinação, claro, orientação da Secretaria de Segurança, secretário Sérgio Fontes. Okay, obrigado pelas informações, delegado. Márcio Paes Barreto para o A Crítica na TV. O aumento de quase 40% na conta de energia do Amazonas está repercutindo nos órgãos de defesa do consumidor do estado. Eles montaram uma força-tarefa para tentar impedir o reajuste. Ministério Público, Defensoria, PROCON, Comissões de Defesa do Consumidor, todos juntos. Tudo para tentar derrubar o novo aumento de energia elétrica no Amazonas. A gente tem observado que os aumentos são para repor perdas anteriores. E isso não se justifica, quer dizer, a equação não fecha para o consumidor, que tem um serviço mal prestado. Os órgãos compõem uma força-tarefa que já conseguiu impedir na Justiça a cobrança da bandeira tarifária no Amazonas. Para o grupo, esse novo reajuste é uma retaliação ao Estado. Eles falam que há justificativas jurídicas, econômicas, o investimento que foi feito e por isso haveria necessidade desse aumento. Só que é um aumento desproporcional, comparável ao que foi feito, por exemplo, em São Paulo, que chega a 17%. E aqui nós temos praticamente o triplo desse aumento. Agora, a missão da Força-Tarefa é impedir o aumento de 38,8% na conta de energia das residências e 42% na indústria, aprovados para entrar em vigor já no próximo domingo. A Força-Tarefa deve entrar com ação cautelar até a próxima semana na Justiça Federal. A intenção é conseguir uma liminar que suspenda por pelo menos 30 dias esse reajuste da energia elétrica. Enquanto isso, se ganha tempo para analisar as informações e justificativas e conseguir dados que possam impedir definitivamente esse aumento. O Amazonas sofreu o maior reajuste do país. Em menos de um ano, foram 3 aumentos, que juntos contabilizam 62,5% de acréscimo na conta da luz. Nós, dos órgãos de defesa do consumidor, confiamos que haja a apreciação judicial o quanto antes do nosso pedido, por conta do notório impacto com que esse aumento vai causar à população. Enquanto essa força-tarefa acontece aqui em Manaus, lá em Brasília, teve bate-boca durante a audiência pública no Senado Federal. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, foi chamado de bandido e safado pelo senador Ronaldo Caiado, do DEM de Roraima. Senhor ministro, se Vossa Excelência estiver ocupado e não puder ouvir minha pergunta, eu encerro aqui. Não, senador Caiado, me permita. Eu estou com a maior educação lhe ouvindo. Então, a educação, Vossa Excelência, está virando as costas para mim que estou formulando a pergunta a Vossa Excelência. Eu não tenho. Eu vim aqui para debater clima.
Se Vossa Excelência acha que não deve responder minha pergunta, Não. Vossa Excelência então diz que não responde, acabou. Pelo visto, já está com a intenção toda de negociar a CELG e não tem aqui menor interesse de dizer por que acoberta 42 distribuidoras e penaliza as centrais elétricas de Goiás. Eu estou anotando a sua pergunta. Vossa Excelência é um desequilibrado. 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 Bandido é Vossa Excelência. E olha o decoro parlamentar. Bandido é Vossa Excelência. E safado é Vossa Excelência. Me respeite. Aonde você quiser. Aonde você quiser. Seja educado. Respeite o decoro parlamentar. A discussão foi bem feia. E chegou a hora de falar de trânsito aqui no A Crítica na TV. Na tela a gente tem imagens da Avenida Mário Ipiranga, na zona centro-sul de Manaus. Nesse trecho, próximo à Assembleia Legislativa do Estado, o trânsito está intenso, mas sem retenção. Agora temos imagens ao vivo da Constantino Neri, próximo ao bairro de São Geraldo, também na zona centro-sul da capital. Quem vai em direção à Arena da Amazônia enfrenta congestionamento. Por isso é bom evitar a Constantino nesse horário. O combate a queimadas no Amazonas ganhou reforços. Hoje pela manhã, o Corpo de Bombeiros recebeu novos equipamentos e viaturas. Um investimento de R$290 mil. Capacetes, máscaras, abafadores e fardamento. Tudo novo. Os equipamentos foram adquiridos com investimentos do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. Isso aqui é só uma demonstração do equipamento que foi adquirido com aquele destaque orçamentário feito do IPAAM para a Defesa Civil do Estado e que imediatamente já foi adquirido esse material para pronto emprego na parte de combate a incêndio, aos focos de queimada e incêndios florestais. Os militares também ganharam viaturas novas e barracas com capacidade cada uma para 20 homens. E não vão servir apenas para os bombeiros. Quando houver uma operação em conjunto com a Defesa Civil e Polícia de Meio Ambiente, por exemplo, todos serão beneficiados. Essa ação do governo do Estado, unindo Corpo de Bombeiro, unindo Defesa Civil Estadual, Defesa Civis Municipais, as secretarias de meio ambiente do Estado, as secretarias de meio ambiente conseguiram aí baixar mais de 50% os focos de incêndio na região metropolitana que compõe os 12 municípios aí que estão sendo afetados e estão sendo aí assistidos pelo Estado. E a vazante já está finalmente chegando ao fim. Mas a paisagem vai demorar um pouquinho ainda para mudar. Rios e lagos estão completamente secos e têm deixado moradores de bairros de Manaus bem preocupados. Uma linda paisagem que traz consigo o reflexo de uma seca inesperada. Para os moradores do bairro Colônia Antônio Aleixo, esse cenário é assustador. Embarcações e flutuantes encalhados na lama. Antes da seca, os moradores atravessavam o Lago do Aleixo até o Puraquequara de voadeira ou em canoas. Hoje, esse trajeto pode ser feito a pé. É uma situação difícil, né? Porque, principalmente, não tanto para nós, mas sim para os outros que moram aí no bairro Bela Vista, comunidade Bela Vista, que precisa aqui do posto de saúde, precisa de como atravessar de catraia. E hoje, como não tem catraia, que está seco, fica difícil. A gente tem que rodear isso aí tudinho pelo Puraquequara para poder vir por Policlínica, SPA. Este comerciante mora há 25 anos no bairro e disse que nunca viu o lago secar tão rápido como este ano. É uma coisa muito grave para a gente, né? Apesar de estar com uns 3 anos, que isso não tem ocorrido aqui para nós. O cenário por aqui era bem diferente há cerca de um mês. Várias embarcações de tamanhos variados passavam e navegavam por aqui normalmente. Mas hoje, o extenso Lago do Aleixo vira um verdadeiro depósito de lixo e muita lama. E em meio a esses problemas todos, é que muitos moradores, ainda assim, tentam levar para casa o alimento para a família. É gente com diarreia, com febre, gripe, o que está mais dando é isso. Nos postos a gente vai por posto, não tem médico. Vai para o posto, quando vai com febre, só dá um de pirona para a gente. E a doença que é grave não tem remédio. Tudo por conta da seca. O fenômeno não afeta somente os moradores da colônia. Este é o seu Francisco, agricultor da comunidade Terra Nova, no Careiro da Várzea. Olha a dificuldade que ele tem toda semana para desembarcar a produção e levar para as feiras.
Todo mundo que tem barco aqui, inclusive os pescadores aqui, tá todo mundo sofrendo lá na boca, lá. Outros já foram por Equequara, que lá é mais fundo um pouco, entendeu? Aí então todo mundo espera essa ajuda aqui de se alargar esse garapé aqui com uma draga, até agora nada. O Rio Negro desceu 18 centímetros na última sexta-feira, segundo a medição feita pelo Serviço de Hidrologia do Porto de Manaus. No mesmo dia do ano passado, o rio havia descido 11 centímetros, 7 a menos que na atual vazante. O mais surpreendente para os técnicos de medição foi no dia 11 desse mês, quando a régua apontou que o rio havia baixado 40 centímetros de um dia para o outro. Já é uma vazante acima da média. De 2010 até agora já é a maior vazante e, portanto, já está atingindo praticamente toda a Amazônia. Apesar desse triste cenário, agora a boa notícia é que hoje o nível do Rio Negro finalmente subiu. Pouco, mas subiu. Quem tem os detalhes é a Samira Benoliel. Boa noite, Samira. Será que já dá para comemorar o fim da vazante? Olá, Amanda. Muito boa noite para você e para todos que nos acompanham. Olha, o rio subiu sim 3 centímetros nesta quinta-feira, chegando a 15 metros e 95 centímetros. Mas ainda é cedo para comemorar o início de cheia aí, porque essa subida pode ter acontecido por um fenômeno conhecido por repiquete, quando as águas podem subir ou descer de forma bruta por causa das chuvas. Hoje, muita gente, é claro, percebeu que o dia amanheceu nublado, com aquele tempo ameno, diferente do que a gente via há algumas semanas. Em alguns pontos da cidade, choveu. Segundo o IMET, do dia 1º de outubro até hoje, às 8 horas da manhã, a estação meteorológica registrou 31 milímetros, quantidade considerada pouca, frente aí ao esperado para o mês, que seria de 70 a 124 milímetros. Mesmo assim, ao menor sinal de chuva, muita gente já fica ansiosa para saber se começou mesmo o período chuvoso. Para esclarecer, a gente está aqui com o meteorologista do IMET, que vai nos confirmar. Estamos entrando finalmente no período chuvoso ou não? Infelizmente não. Por quê? Aqui na região de Manaus, os meses de outubro e novembro, né, são considerados os meses de transição entre o período menos chuvoso e o período chuvoso, né? E nesse período é comum a gente ter dias chuvosos, né, com temperaturas mais amenas, comuns ao período chuvoso, né? E também dias bastante claros e quentes, secos, comuns ao período menos chuvoso. Infelizmente, os dias mais chuvosos, vamos dizer assim, serão escassos agora no próximo mês por causa do fenômeno El Niño. Para a população em casa entender melhor, o que é o fenômeno El Niño? O fenômeno El Niño é um fenômeno climático de grande escala, né, que acontece na região equatorial do Oceano Pacífico, que é o aquecimento acima da média das águas superficiais desse oceano. E ela modifica a circulação e os ventos, né? E com isso dificulta a formação de nuvens aqui na região amazônica. Por isso chove menos, mais radiação solar, né, chega à superfície e temperaturas mais elevadas são registradas. Então, nesse período aí de transição do período seco para o chuvoso, a população pode esperar aí também tempestades e dias quentes? Realmente. Nesse período aí, no próximo mês, é bem provável que ocorram tempestades, né, com rajadas de vento, trovoadas, alguma pequena chance aí de até granizo pode ocorrer, sim. E dias quentes também? Dias quentes ainda pela frente, nós vamos verificar. Ok, muito obrigada. É isso aí, Amanda. Então é se preparar realmente, sair com guarda-chuva e protetor solar, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer. Volto com você. Tem que esperar para o que vier pela frente, né, Samira? Tem que estar preparado. Muito obrigada pelas informações. E pela segunda vez, o Ministério Público Federal interveio nas obras para recapeamento das ruas do Distrito Industrial. Agora, o órgão encontrou irregularidades no convênio assinado com o governo do estado e recomendou que a SUFRAMA rescindisse o contrato. O projeto base para a recuperação das ruas do distrito foi elaborado em 2008, mas o contrato, no valor de R$100 milhões, só foi assinado em 2012, 4 anos depois. Para o Ministério Público Federal, nesse intervalo, tudo ficou defasado.
Mesmo assim, para tocar as obras em 2013, o governo do estado solicitou um aditivo, que foi concedido pela SUFRAMA. A lei de licitações limita o aumento e supressões da obra em até 25%. E o estado sugeriu que houvesse supressões em níveis de 40% a 50% do objeto. Então, em razão disso, nós entendemos que seria conveniente que houvesse a rescisão desse convênio, né, haja vista a impossibilidade da sua perpetuação. A SUFRAMA já rescindiu o contrato, como mostra este documento, mas ainda existe outra recomendação do Ministério Público, para que a SUFRAMA mova a ação na Justiça e obrigue a Prefeitura a asfaltar as ruas do distrito. Esse é um outro ponto que está sendo avaliado e há um entendimento que provavelmente sim, porque se entende que o Distrito Industrial ele é um bairro de Manaus, ele faz parte de Manaus e ele não pode ser tratado como se fosse um condomínio. Ele precisa ser tratado de maneira igual, com urbanização. Enquanto isso, os buracos continuam, né? E a partir de agora, pessoas que não falam e não ouvem em Manaus e futuramente no mundo todo vão poder se comunicar com pessoas que não conhecem a linguagem brasileira de sinais. Tudo graças a um trabalho desenvolvido aqui no estado. Desde que nasceu, Beatriz não escuta nem fala. Para se comunicar, ela precisou aprender a língua brasileira de sinais. Porém, só consegue interagir com pessoas que saibam interpretar Libras. Uma barreira que, para ela e outros 100 surdos-mudos de Manaus, está prestes a acabar. Tudo graças a essa tecnologia de comunicação desenvolvida pela Universidade do Estado do Amazonas, que vai permitir que os sinais se transformem em sons. Meu nome é Beatriz. Eu sou surda. O sistema batizado de Projeto Julia utiliza esse bracelete que possui 8 sensores que captam a atividade elétrica dos músculos. Ele permite que os movimentos feitos com as mãos sejam interpretados e depois encaminhados a um telefone com plataforma Android, onde é reproduzido em áudio e texto. Tudo bem. Por enquanto, a tecnologia identifica 37 sinais, mas de acordo com um dos estudantes envolvidos no projeto, a ideia é aumentar esse número o mais rápido possível. A partir de uma ideia surgiram várias outras. Essas outras ideias que nos deixam ainda mais motivados a continuar. Os primeiros kits foram entregues na manhã de hoje. Inicialmente, 100 inscritos na Secretaria de Pessoa com Deficiência vão receber o celular e o bracelete. A próxima fase do Projeto Julia é tentar atrair investidores para que o sistema que foi desenvolvido aqui no estado possa ajudar pessoas pelo mundo todo. Segundo o criador do sistema, vários países já estão à procura da tecnologia, que é inédita. Só no Brasil nós temos em torno de 10 a 11 milhões de pessoas deficientes auditivas, potencial de atingir 3 a 4 milhões de pessoas. Estou falando do Brasil, mas nós temos demanda inclusive nos Estados Unidos e Canadá. É uma inovação mundial. Um dos primeiros a receber o kit foi Clemilson Barbosa. Ele espera facilitar a comunicação com a família e principalmente em situações de emergência. Várias situações que o sistema do Julia ele pode dizer o que é que os sinais ele está querendo informar, e eu acho que essa tecnologia vai ser boa por isso, né? E ela por ser gratuita também. Eu parabenizo o projeto, muito bom. Muito bom mesmo. E agora uma dica para quem é fã de tecnologia. Tá a fim de conhecer novidades? Não precisa ir longe. Aqui mesmo em Manaus dá para ver de perto as invenções dos alunos da FUCAP. São mais de 70 projetos que estão expostos na Feira Tecnológica. E o melhor, com entrada gratuita. Que tal um sistema de irrigação inteligente mantido por energia solar? É isso que propõe este grupo de alunos do curso de automação industrial. O sistema desenvolvido por eles pode irrigar de um jardim até uma plantação. Os sensores captam se a terra está úmida o suficiente. O comando é enviado pelo celular. Você pode mandar uma mensagem, o celular interpreta essa informação, fala para você que a área está seca e pergunta se você deseja irrigar. Se você deseja irrigar, você manda uma mensagem sim e ele vai fazer a irrigação. Tem também o chuveiro tecnológico econômico. Os alunos de eletrotécnica conseguiram comprovar que, ao contrário do que dizem os rótulos, aparelhos com voltagens diferentes consomem a mesma quantidade de energia. Para ajudar a reduzir o consumo, eles mostram um chuveiro com tempo de banho cronometrado. Nós fizemos aqui uma placa onde nós temos aqui como regular o tempo de banho.
Se você toma banho em 15 minutos, né, nós regulamos para 15 minutos, 10 minutos, isso aí vai de cada pessoa, de cada necessidade. Mas a nossa grande, vamos dizer assim, nosso grande pedido é usar a água e a luz de forma consciente, que são uma das coisas que hoje em dia são mais escassas dentro do nosso fornecimento. E essa aqui é a máquina recicladora de latinhas. Os meninos vão explicar como ela funciona. É só colocar a latinha aqui e já está valendo ponto? É quase isso. A gente tem aqui um cadastro. Aí, quando a gente coloca uma latinha, ela faz a contagem. Após a colocagem, se a gente quiser colocar mais, a gente pode ir colocando, vai aumentando. Aí, quando chegar na quantidade desejada, a gente aperta no botão verde e ele dá o saldo. E esse saldo vai ser trocado depois, né? É possível, inclusive, controlar num aplicativo. Sim, esse aplicativo, o Reciclape, a gente criou justicamente para isso, para ficar mais fácil para o consumidor. Aqui a gente pode trocar por recompensas ou localizar a máquina para ficar mais fácil para as pessoas. Mas no futuro a gente ainda está procurando parceiros para poder ajudar a crescer mais ainda o nosso projeto. Quem sabe pode vir aí um ingresso de cinema, outros prêmios, né? Com certeza. Só faltam esses parceiros no futuro. Esses são alguns dos 72 projetos expostos na Feira Tecnológica da FUCAP, no Distrito Industrial. A entrada é gratuita. O evento, que começa às 9 da manhã, é uma atividade comum para os cursos técnicos e ensino médio da instituição. E ainda pode garantir um emprego para os alunos que recebem visita de empresários do polo industrial. Muitos projetos eles saem daqui e são ou comprados, ou desenvolvidos, ou melhorados dentro do polo industrial. Olha, quem vier à feira vai poder desafiar este robozinho aqui. Ele é especialista em montar cubos mágicos e ele é todo de Lego. A gente vai ver agora se ele é bom mesmo. Eu vou desafiar o robô. Vamos lá. Eu perdi feio pro robô, então é melhor eu pegar meu microfone de volta, entender por que ele é tão rápido assim. Por que o robô é tão bom, hein, Pamela? Bom, ele analisa as cores que tem nas 6 partes do cubo e envia as informações para esse mini processador que ele tem. E daí ele envia de volta as informações para os motores para eles saberem que tipo de movimentos eles precisam realizar. Então ele vai resolvendo o cubo e no final ele mostra quanto tempo ele demorou e quantos movimentos foram realizados. No caso, hoje, ele demorou só 45 segundos. E quem quiser desafiar o robô é só vir até a feira da FUCAP, que vai até amanhã, às 9 da noite. Difícil desafiar o robô, né? Se você quiser tentar, é só ir lá. E os trabalhos de melhoria nos cemitérios da cidade estão sendo intensificados para o feriado de finados. Lani Guzmão. 500 mil pessoas devem passar pelos 6 cemitérios da cidade no dia 2 de novembro. Segundo a Secretaria Municipal de Limpeza, os serviços de jardinagem, capinagem e retirada de resíduos já foram concluídos, mas segue o trabalho de manutenção desses espaços. Uma equipe de 100 garis vai passar pelos cemitérios todos os dias. A Secretaria Municipal de Infraestrutura também está realizando o trabalho de tapa-buracos. O serviço foi concluído hoje aqui no cemitério Nossa Senhora Aparecida, na Zona Oeste, mas continua nos outros cemitérios até o dia 1º de novembro. Já no dia 2, após a visitação, por volta das 8, 9 horas da noite, as equipes voltam, as equipes da CEMUSP, com 400 garis para realizar o trabalho de limpeza. Lani Guzmão para o A Crítica na TV. Agora a gente tem mais imagens do trânsito na cidade. A gente vê agora imagens da Avenida Rodrigo Otávio, bem em frente à Universidade Federal do Amazonas, na Zona Sul. Quem vai em direção à Bola do Coroado enfrenta um fluxo intenso, mas é normal para o horário. Agora vamos para um outro ponto. A gente está vendo agora as câmeras do CIOPS mostrando ao vivo a Maceió, logo depois do cruzamento com a João Valério, na Zona Centro-Sul, trânsito totalmente parado. A gente vê bastante carro na rua. A praia da Ponta Negra está interditada desde ontem por causa da seca do Rio Negro. Mas quem gosta e costuma praticar atividades físicas na areia não precisa ficar preocupado. Os exercícios fora da água podem ser feitos normalmente. Mas, por outro lado, nada de esportes aquáticos. Até uma competição de triatlo bastante aguardada para esse ano foi cancelada. O olhar é de tristeza. Placas já avisam sobre a interdição e uma cerca impede que banhistas entrem na água. Por causa disso, a última Copa de Triatlon do ano, que aconteceria no dia 28 de novembro, está cancelada. E não tem outro lugar para fazer prova?
nós temos dificuldade. Hoje, assim, como a gente conversou há pouco, pensou aí no hotel, no Tropical aí do lado, aí tem que ser uma coisa que tem que ser muito conversada, porque a gente ia interditar toda a saída e entrada do hotel durante 3 horas. Eu não sei até que ponto 2 hotéis, que não é o mesmo, né, vão estar aceitando esse tipo de coisa. Os atletas, claro, vão sentir falta. É aqui que eles treinam nos fins de semana, mas a preparação segue normalmente, já que a maior parte é feita na piscina. Realmente o rio está muito baixo, então se torna perigoso devido a essa obra que a prefeitura fez alguns anos atrás. Então a gente entra na água e do nada a gente está num buraco, né? Então realmente é difícil a federação se responsabilizar pelos atletas também. O resto das atividades que acontecem na areia não foram prejudicadas. Futevôlei, futebol e os famosos circuitos funcionais estão acontecendo normalmente. A única coisa que não pode é tomar aquele banho depois das atividades. Eu até gostaria, né, de ir lá refrescar e tal, mas como a gente sabe que as autoridades, elas sempre acabam tendo razão nesse sentido, então eu apoio. Devido à quentura que a gente andava, né, a gente sente falta assim, de tomar um banho no rio, relaxar um pouco, sentir o clima, a natureza. Mas quando se fala em segurança, tudo é válido, né, gente? É bom ficar aguardando agora só a liberação para depois entrar na água. Bom, e agora a gente vai te mostrar um projeto social que ensina futevôlei para crianças e adolescentes na Zona Norte. O objetivo é diminuir o índice de violência por meio do esporte. Os projetos sociais são assim mesmo, transformam a vida dessas crianças. Com um brilho nos olhos, sonham em ser alguém. Os projetos sociais ocupam essas crianças com o esporte e tiram ela das ruas. Isso é bom, mas a gente já sabe. O que é legal e gratificante é ver o sorriso no rosto de cada uma. Este projeto de futevôlei existe há uma década na cidade. Está neste bairro. Moradores aqui do bairro, né, sentiram a necessidade de criarmos um projeto voltado para a melhoria da qualidade de vida e também para diminuir um pouco do consumo de droga e criminalidade aqui no bairro, que o índice estava muito elevado. O que não falta é criança por aqui. Até a pequena Ágata, de apenas 5 aninhos, quer jogar futevôlei. Imagina, gente, a bola é maior que ela. Brincadeira. Assim como as outras crianças, a Ágata me recebeu super bem. Porém, quando ligamos a câmera, ficou com vergonha. Eu gosto de jogar. A mãe dela é só elogios para a filha e os filhos, que graças ao projeto melhoraram e muito na escola. É muito bom esse projeto porque tira a criança da rua, da frente da televisão, essas coisas, né? O projeto, né? Melhoraram bastante, no colégio também. Melhorou as notas? Melhorou bastante. Chega de conversa, hora de treinar. A finalidade do nosso projeto da rua para a rede, o nome já fala, da rua para a rede, tirar as crianças da rua e trazendo para a rede. Que redes? Rede de futevôlei, rede de vôlei, rede de tênis de mesa, rede de basquete, rede, todos os esportes que tem a rede. Só que nós estamos ampliando aqui no lugar. E não é que tem gente que manda bem, rapaz. Caio Fernando, de 11 anos, e Gisela Silva, de 12, deram um show de habilidade para a gente com a bola nos pés. Molecada, continue assim, que só se esforçando muito vocês vão conseguir atingir seus objetivos. E do interior do estado, grandes talentos da luta têm sido revelados. Um deles é o Marcondes Bastos, de Itacoatiara. O atleta tem trazido bastante orgulho para os amazonenses. E agora ele está de olho na próxima competição, que vai ser no México. Meu nome é Marcondes Bastos. Tenho 21 anos. Comecei treinando jiu-jitsu aos 12 anos de idade. E há 1 ano sou lutador profissional de MMA. Mas essa história começou longe, a mais de 200 quilômetros de Manaus, em Itacoatiara. Um sonho de menino que, com muita persistência, se tornou realidade. Sou natural de Itacoatiara, interior do Amazonas, a 268 quilômetros da capital. Vim morar ainda pequeno, com 1 ano de idade. Depois de grande, por problemas familiares, quando meus pais se separaram, tive que voltar, morar com meus avós. Voltei para a capital, depois voltei para lá de novo, entendeu? Inclusive, por gostar da minha cidade, tive a curiosidade de morar. Como por ter vindo muito novo para Manaus, não conhecia a minha cidade
por inteiro. Hoje eu conheço, morei lá, mas vi que não estava conseguindo crescer como atleta. E em Manaus me deu essa visibilidade, essa proporção para mim crescer, então eu tive que voltar para a capital. Depois de vencer a distância e decidir ficar de vez em Manaus, Marcondes teve de enfrentar um outro adversário. Fui criado na Zona Norte, no bairro do Nossa Senhora de Fátima 1. Como todo bairro da periferia, né? A gente enfrenta um grande problema que são as drogas, onde muitos jovens acabam se envolvendo, muitos jovens acabam entrando pro lado do crime, viram traficante, aviãozinho, outros acabam virando assaltante. E como todo jovem da periferia, eu passei por essas provações, mas graças ao esporte eu busquei no esporte o caminho correto. Para ser alguém na vida, esse é o caminho mais difícil. Eu costumo falar que o esporte, o caminho certo, ele é sempre mais difícil, mas é o correto. Sem perder o foco, ele continua firme no propósito de viver do esporte. Agora ele se prepara para, em dezembro, lutar um campeonato no México. Vou lutar pelo Extreme Fight México, XFM, no dia 18 de dezembro, contra um atleta que é muito conhecido, é muito carismático pelos mexicanos, o público mexicano, pelo que eu vi dele, pelas matérias que eu já pesquisei dele no YouTube. Então eu vejo várias lutas dele no YouTube. Ele é um atleta assim que eu vejo que ele é muito bom na parte em pé. Mas ele tem uma deficiência muito grande, que é a parte de solo, que é onde eu me sinto bem, onde eu me sinto melhor, que é a luta do chão. Então, se eu conseguir botar para baixo, tenho certeza que eu consigo trazer esse cinturão, porque é uma disputa de cinturão também. É um desafio Brasil e México, e todas as lutas vão ser disputa de cinturão, as lutas principais do card principal. E eu tenho certeza que vou conseguir trazer esse cinturão para o Brasil, para Manaus e para o Amazonas. Mas assim como muitos atletas, ele esbarra na falta de apoio. Eu não consegui passagem ainda, o evento está bem aí. Inclusive eu tenho que estar viajando agora dia 15 de novembro para fazer um camp lá, conhecer, me adaptar também com o clima, né? Então a gente está nessa correria aí, tem essa dificuldade de passagem. Até agora a gente não conseguiu nada. Então se alguém quiser interessar, eu não quero dinheiro, só quero a passagem. Me ajudando com a passagem já tá ajudando bastante, que é o que eu preciso no momento, apenas a passagem. Uma coisa é certa, com ou sem ajuda, esse lutador já sabe bem onde quer chegar. Questão de tempo, uma questão de persistência, de muito trabalho, de muito treino. E se Deus abençoar, daqui a um tempo a gente está lá também, levantando a bandeira do Amazonas aí como grandes nomes, como José Aldo, Adriano Martins, Ronaldo Jacaré, Carlos Diego Ferreira e entre outros aí que levam o nome do Amazonas no maior evento do mundo de MMA. Boa sorte para o Marcondes. E o A Crítica na TV fica por aqui. Não deixe de participar da nossa programação com dicas e sugestões. É só enviar um e-mail para a gente. Uma excelente noite para você e até amanhã.